E aí, beleza? Vamos realizar alguns exercícios de fixação envolvendo o uso de vetores? Então não pule esse vídeo. Oi, gente, tudo certo? Vamos fazer aqui uns exercícios sobre uso de vetores. Então vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler 5 nomes de cidades, nomes estes informados pelo usuário, e os armazene dentro de um vetor. Após, o algoritmo deverá imprimir os nomes um abaixo do outro e da seguinte forma. E ali nós temos então o layout, né, de como esses dados devem ser exibidos na tela. Então, ler 5 cidades, armazenar elas em um vetor. Então, beleza, já sabemos que são 5 informações. A gente vai ter que usar um vetor. Já que é nome de cidade, a gente vai fazer um vetor do tipo caractere. Como é um vetor, né, só tem uma dimensão, a gente vai usar um laço de repetição para fazer a varredura desse vetor, para percorrer todo esse vetor. E a gente vai usar um laço de repetição do tipo para, que é um laço que é o mais simples ali, né, para lidar com o número de iterações pré-definido. Então vamos lá. Estou aqui no meu Visualg, vou limpar esse algoritmo aqui. Vamos lá, algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Esse algoritmo vai ser cidades em um vetor e vamos salvar ele. Vamos salvar, eu vou salvar lá junto com os exercícios de algoritmo. Esse aqui vai ser o 36. Pronto, salvo. Vou dar uns enters aqui para melhorar a legibilidade. Ok, vamos lá. Lista cidades, né? Já vou declarar o meu vetor aqui onde eu vou armazenar as cidades. Vai ser um vetor e inicia na posição 1 e vai até a posição 5, né? Já que eu tenho que guardar 5 cidades. E ele é de que tipo? É de caractere, para que eu consiga armazenar texto dentro dele. Show? Quantas dimensões eu tenho aqui no vetor? Uma, né? Então eu preciso de uma variável auxiliar aqui para eu percorrer esse vetor, já que eu vou usar um laço de repetição do tipo para percorrer esse vetor. Então tenho lá o vetor declarado e a variável auxiliar, né? Vou aqui então escrever meu laço de repetição para e de 1 até 5 faça e fim para. Beleza, já tenho aqui meu laço de repetição declarado, as variáveis declaradas, só que esse algoritmo não faz nada por enquanto, né? Mesmo assim eu vou botar para rodar para verificar se tem algum errinho de sintaxe ou coisa do tipo. Vou dar um F9 aqui. E olha lá, rodou, não deu problema nenhum. Não fez nada, né? Mas também não deu problema, o que já é muito bom. Então fica a dica aí para vocês, para que vocês tentem rodar o algoritmo na medida em que você vai escrevendo ele. Não deixa para rodar ele só no final, só no término, beleza? Porque daí assim você já consegue detectar algum errinho. Ó. Eu plantei um erro ali, ó. Eu apaguei a letra A do para e vou botar para rodar aqui só para vocês perceberem, ó, que o Visualg ele consegue detectar qualquer tipo de erro ali, né, de sintaxe, de palavras reservadas, enfim. E aí você já consegue, ó, como o algoritmo está pequeno, fica mais fácil de identificar qual foi a mancada, né, que você deu. Então, no meu caso ali, eu plantei aquele errinho ali, vou corrigir e segue o baile. Beleza. Aqui dentro desse laço da repetição, eu vou pedir para o usuário, né, digitar o nome das cidades. Então, vou dar um escreva L, digite o nome da cidade X. E eu quero que esse X aqui mude para cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, cidade 5. Tem alguma variável que vai assumir esses números? Tem, né? Nesse laço de repetição é a variável i. Vai fazer isso. Então, eu vou substituir esse x pelo seguinte, ó. Eu vou concatenar e vou botar ela aqui. E pronto, ó. O que eu tenho agora? Eu tenho uma
uma mensagem de texto. E como é uma mensagem de texto, ela tem que ser entre aspas duplas. Depois eu tenho uma vírgula para concatenar com essa variável. E quando é uma variável, vai só a variável, não vai aspas ao redor. Depois mais outra vírgula para grudar com esse outro vagãozinho aqui, que é o quê? É outra mensagem de texto. E por ser mensagem de texto, está entre aspas duplas. Certo? Vamos colocar para rodar isso aqui para ver como é que está acontecendo. Olha lá, ó. Digite o nome da cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, cidade 5. Show de bola, né? Então, beleza, tem a minha mensagem aqui personalizada. Vamos mandar lá num leia para a gente armazenar a cidade digitada numa determinada posição do nosso vetor. Então, vou lá, lista cidades, entre colchetes, eu vou colocar a posição. Quando i valer 1, ele vai armazenar na posição 1 do vetor. Quando i valer 2, vai armazenar na posição 2 do vetor. Então, aqui dentro, eu posso referenciar a posição do vetor como sendo a variável i, que vai mudar de 1 para 2, para 3, para 4, para 5. Certo? E dessa maneira aqui, então, eu já tenho meu laço de repetição capaz de popular este vetor, né? Preencher este vetor. Agora eu preciso fazer um segundo laço de repetição para imprimir o que foi digitado nesse vetor. Antes eu vou fazer aqui, vou inserir um comentário aqui. Eu vou colocar assim, preenche todas as posições do vetor. Inserir um comentário para deixar documentado o meu código, para que num futuro próximo ou distante, quando eu abrir esse algoritmo, eu consiga compreender o que ele está fazendo de maneira mais rápida, né? E aqui, imprime o conteúdo do vetor na tela. E aqui nós vamos fazer mais um para, né? Para e de 1 até 5 passa. E por que de 1 até 5? 5 porque é o tamanho do vetor, né? Se eu tivesse um vetor aqui como eu tenho agora, de tamanho 5, e fizer um i de 1 até 10, vai dar erro. Porque quando o i valer 6, 7, 8, 9, 10, ele vai perceber que não tem posição de vetor equivalente, né? O vetor é mais curto que o laço, então tem que cuidar isso, tá? O laço tem que respeitar o número de posições do vetor. Então, esse númerozinho aqui tem que casar com esse númerozinho aqui, tá? Pode ser menor, mas nunca maior. Fim para. Beleza, aqui eu vou imprimir o vetor na tela, né? Como é o formato que o exercício pede? É aquele ali, ó, é um abaixo do outro, então cidade tal e o nomezinho da cidade. Show de bola. Então vamos lá. Escreva L, porque é um abaixo do outro, né? Aí nós vamos botar assim, cidade e o izinho vai ficar cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4, cidade 5. E aí vai vir 2 pontinhos. E aqui nós vamos concatenar a posição do vetor, né? Lista cidades, posição qual? Posição I. Certinho? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Antes de botar para rodar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Escreva L para dar aquela quebra de linha aqui para realçar essa seção. E aqui nós vamos colocar cidades informadas. Beleza. Então, vou botar para rodar, F9. Olha lá, cidade 1, Ivorá. Cidade 2, São Vicente do Sul. Cidade 3, Santa Maria. Cidade 4, Porto Alegre. Cidade 5, Arroio do Silva. Olha lá, ó. Cidades informadas, Ivorá. Acabou de passar uma moto aqui na rua, não sei se o meu microfone pegou, mas segue o baile. Cidade 1, Ivorá. Cidade 2, São Vicente do Sul, Santa Maria, Porto Alegre, Arroio do Silva. Perceba, então, que nós conseguimos digitar os valores no primeiro momento e depois a gente conseguiu imprimir esses valores. Por que isso foi possível? Porque quando a gente digitou os valores, a gente armazenou todos eles dentro de uma variável, ou melhor, dentro de um vetor, né? E aí, então, a gente manipulou esse vetor para imprimir ele de novo. Então, a gente teve aqui
a gente conseguiu armazenar um monte de informação dentro de um único vetor, certo? Esse é o poderio, né, da gente utilizar vetores. Show de bola? Beleza, salve esse exercício, vamos lá dar uma olhadinha no próximo. Próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia 5 números inteiros e os armazene em um vetor. Ok, simples, né? Após, o algoritmo deverá imprimir os números armazenados no vetor na horizontal e separados por hífen, conforme o exemplo abaixo. Então, bem tranquilo, né? A gente tem que fazer um algoritmo que leia 5 números, armazene isso tudo dentro de um vetor e depois imprime eles em uma linha, separando cada um dos elementos por hífen. Então, tá tranquilo. Vamos lá para o nosso algoritmo. Vou pedir aqui um algoritmo novo. Vamos excluir aqui, algoritmo, var, início, fim, algoritmo. Esse algoritmo vai ser números em vetor. Vamos salvar. Este aqui vai ser o algoritmo qual? 37. Salvou. Dar uns espacinhos para melhorar, né? E aí, beleza. Aqui vamos colocar aqui declarar um vetor lista números. E a lista números vai ser um vetor de que tamanho? Ele tem que ter ser capaz de armazenar 5 números diferentes, né? Então, de 1 até 5. De que tipo? De inteiro. Acho que era inteiro, né? Que dizia lá no exercício. 5 números inteiros. Exato. Então, inteiro. Vamos criar aqui uma variável auxiliar. Vou chamar ela de AUX aqui, já que é auxiliar, AUX. Do tipo inteiro também. Certo? Numa atividade síncrona, numa interação síncrona que nós tivemos recentemente, alguns de vocês comentaram, né, sobre o quão obrigatório seria deixar esse espacinho aqui depois da variável e antes dos 2 pontos. Não é obrigatório, não. Tá? É apenas um hábito que eu tenho aqui de deixar um espacinho. Mas se vocês deixarem ele grudadinho assim, não tem problema nenhum. Tá? É só uma mania que eu desenvolvi aqui, que eu adquiri ao longo dos anos, certinho? Então, beleza, ó, tenho lá a variável, né, ou melhor, o nosso vetor de 5 posições do tipo inteiro, e temos a variável auxiliar. Então, para aux de 1 até 5, faz. E fim, para. O que ele vai fazer? Ele vai ler 5 números digitados pelo usuário, né? Então, escreva L, digite o primeiro número inteiro. E aí a gente vai imprimir essa mensagem aqui na tela para o usuário. Só que olha só, digite o primeiro número inteiro, o usuário vai digitar. Digite o segundo número inteiro, o usuário vai digitar. Digite o terceiro número inteiro, o usuário vai digitar. Então aquele 1 ali que eu coloquei agora na tela, é interessante que esse númerozinho aqui ele mude, né? De interação para interação. Ou melhor, de iteração para iteração, né? Conforme a variável aux mude, é bom que esse númerozinho aqui mude também para ficar um negócio bacana, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Vou dar um F9 para rodar e olha ali, ó. Ele rodou 5 vezes e está sempre pedindo para digitar o primeiro número. A gente tem que mudar aquele númerozinho ali. Como é que a gente faz para mudar ele? A gente apaga ele e a gente vai concatenar, ó. O que eu vou colocar aqui no meio? Adivinha? AUX. Certo? Então, olha só. Eu tenho um vagãozinho que é uma mensagem textual. E por ser textual tem que ser entre aspas duplas, né? Aí eu meti uma virgulazinha para grudar com a variável, certo? E depois mais outra virgulazinha aqui para grudar com esse outro vagão que é outro conteúdo textual. Que também por ser textual, né? Tem que ser entre aspas duplas. Certo? Vou botar para rodar aqui para ver como é que ficou. Olha lá, ó. Funcionou redondinho, né? Só ficou um espaço muito grande ali entre o e o número, né? Então vamos tentar aqui ver que espaço é esse.
Antes do AUX não tem espaço nenhum, mas depois do O tem um espaço aqui. Então, vou experimentar apagar esse espaço e vou botar para rodar de novo. Olha lá, corrigido. Show de bola. Então, agora que eu tenho a mensagem personalizada, né, para cada posição do vetor, aqui embaixo eu vou mandar um leia, lista números, e vou armazenar o número que o usuário digitar naquela posição do vetor, que no caso está sendo indicada pela variável AUX. Show? Eu vou dar um espacinho aqui porque eu prefiro ler o código quando ele tem um espacinho assim, parece que fica menos poluído. Show? Então aqui em cima eu vou inserir aquele comentáriozinho para documentar meu código. Trecho de leitura de dados. E aqui embaixo nós teremos o trecho de impressão dos dados lidos. Show? Antes aqui eu vou dar uns escreva L para dar aquela quebradinha de linha. Aqui eu vou mandar uma mensagenzinha de texto. Os números informados foram 2 pontos. E aqui embaixo, então, nós vamos ter outro laço de repetição para poder percorrer o vetor inteiro, né? AUX de 1 até 5, faça. E fim para. O que nós vamos fazer aqui? Escreva. Vamos começar com escreva L, só para ir melhorando devagar. Lista números e posição. Posição AUX, né? Porque o AUX é o cara que vai mudar desde 1 até 5. F9. Digite o primeiro número, 2. Segundo número, 3. Terceiro número, 5. Quarto número, 7. Quinto número, 9. Olha lá, 2, 3, 5, 7, 9. Show de bola? Show de bola, né? O que ele fez? Ele imprimiu um abaixo do outro. Por quê? Porque eu estou usando o escreva L. É para fazer assim? Não, né? É para fazer todos um do lado do outro, todos na mesma linha, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso aí? Bom, a gente pode vir aqui, ó, e tirar o L e deixar só escreva. Vamos ver o que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5. Imprimiu, ó, todos um do ladinho do outro, né? Mas o que o exercício pede? O exercício pede para deixar um hífen, né, entre cada um dos elementos. Então, como que nós poderíamos fazer? Vamos vir aqui, então, concatenar, será? Algo assim? Vamos ver se vai rolar sentimento. F9, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ficou mais ou menos, né? Ficou grudadinho ali o hífen, mas dá para só inserir um espacinho ali e resolve. Porém, depois do 5 tá pintando também aqui um hífen, né? E esse último hífen não deveria ser impresso. Vamos lá, vamos melhorar aqui. Vamos colocar esse espacinho aqui que ele pediu. E eu coloco sempre o espacinho dentro do vagãozinho aqui textual, tá? Eu coloco o espaço dentro dele ou tiro de dentro dele. Nunca coloco espaço aqui, porque esse espaço que eu acabei de inserir aqui não faz sentido nenhum, não impacta em nada. Porque o que está o conteúdo que está sendo impresso nesse vagãozinho aqui, neste aqui, é a variável. E a variável vai ser impressa tal como ela tem os dados armazenados dentro dela. Esse espacinho aqui no final aqui que eu acabei de inserir não faz sentido nenhum. Tá? Então eu inseri esse espaço dentro aqui do vagãozinho textual e vou botar para rodar de novo. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Olha lá, a aparência está bem bacana, né? Só que aquele último hífen ali não deveria aparecer, segundo o nosso exercício. Então eu deveria ser capaz de imprimir todos os hífens e quando chegar no último número, eu tenho que conseguir detectar que este é o último número e, portanto, não imprimir mais aquele hífen ali. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Quando eu imprimir o primeiro número, eu vou ter que testar o seguinte. Estamos no último número? Não, não estamos. Então, imprime o hífen.
Quando imprimiu 2, estamos agora no último número? Não, não estamos. Então, imprime o hífen. E assim sucessivamente até chegar ao último, né? Estamos no último? Estamos. Então, não imprime. Então, qual é a estrutura que a gente vai ter que utilizar para testar, fazer esses testes lógicos aqui a cada novo número impresso? Exato, a gente vai ter que usar um desvio condicional, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que esconder esse hífen dentro de um desvio condicional. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar daqui esse cara e vou fazer um escreva só para ele. Só para ele assim, ó. Vamos ver se vai rodar direitinho. 2, 3, 4, 5. Rodou direitinho, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse escreva hífen dentro de um desvio condicional e nesse desvio condicional eu vou testar. Estamos no último número? Se não estamos, imprime, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou recortar esta linha aqui e vou mandar ver num C alguma coisa, então fim C, né? Então, se nós não estivermos no último elemento, imprime aquele escreva L. Né? Se não, não faz nada. Senão, só ignora esse bloco aqui, esse desvio condicional. Como que eu sei que a gente vai ter chegado no final do vetor em um determinado momento? Bom, é só pensar o seguinte. Quantas posições tem esse vetor? Tem 5 posições, não é verdade? Então, quando que eu vou chegar no final desse vetor? Quando aux valer 5. Então, é só eu fazer isso aqui, ó. Enquanto aux for diferente de 5, pode imprimir aquilo lá. Entenderam qual é a jogadinha aqui? Então, o que eu tô dizendo aqui no algoritmo? Enquanto esse valor aux for diferente de 5, ou seja, enquanto ele for 1, ou 2, ou 3, ou 4, imprime isso aqui. Quando ele for 5, isso aqui vai dar falso, e aí ele vai pular por cima e não vai imprimir o nosso hífen ali, certo? Então eu tive que colocar essa regrinha aqui, né, escondida dentro de um desvio condicional, para que ela seja impressa apenas nos momentos que eu desejo e que ela seja evitada, né, nos momentos específicos lá que a gente precisa. Vamos botar para rodar isso aqui para ver o que aconteceu? F9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Digitei todos os valores, vou teclar Enter. Olha lá o que aconteceu. Imprimiu o nosso hífenzinho lá, né? E só não imprimiu no último caso porque a gente usou aquele desvio condicional ali. Então, foi um exercício aí que a gente conseguiu revisitar, né? Mais essa estrutura aqui que nós temos, né, para escrever nossos algoritmos e combinado, né, com o laço da repetição e com vetores. Então, olha só, é um exercício simples, né, mas bastante didático que nos permitiu revisitar uma série de conhecimentos, né, que a gente já desenvolveu, né, ao longo do curso até então. Vou salvar este exercício aqui. E vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo que leia 2 vetores, olha só, 2 vetores inteiros de 5 posições. E depois imprima na tela da seguinte forma. Então, é para imprimir o vetor 1 e depois o vetor 2. E é para imprimir de forma semelhante, né, ao último exercício. Então, bem tranquilo. E aí, olha lá o que ele pede na sequência. Na sequência, crie um terceiro vetor de 10 posições e popule-o, preencha este novo vetor, né, com os conteúdos dos vetores 1 e 2. Por fim, imprima na tela o terceiro vetor da seguinte maneira. Então, entendeu mais ou menos o que é para fazer? A gente tem que ler um vetor de 5 números, depois ler outro vetor de 5 números, e aí pegar esses 2 vetores aí que a gente leu e criar um terceiro vetor de 10 posições, juntando todo mundo numa coisa só. Então, bem tranquilo. Vamos lá então para o nosso Visualg. Eu já tinha salvado? Já. Então, salvei, vou criar um algoritmo novo. Ctrl T. Algoritmo var
início em algoritmo. Esse aqui vai ser o algoritmo de unindo vetores. Esses nomes aqui que eu tô dando para os algoritmos é da minha cabeça aqui, gente. Vocês podem ter a liberdade para escolher o nome que vocês desejarem para os seus. Esse aqui vai ser o algoritmo 38. Feito brick. Então, lista números 1 e lista números 2 e lista números todos. Poderia ser melhor, né? Mas tá de bom tamanho. Primeira lista de números, que vai ser um vetor de 5 posições. De inteiro, né? O segundo também. E o terceiro vai ser de 10 posições. Que o terceiro vai ser aquele que a gente vai ter que criar com base nos dois primeiros. Então, o que está faltando agora? Nossa variável auxiliar, né? Do tipo inteiro. Show? Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Carregar primeiro vetor. Então, vamos lá. Para i de 1 até 5, faça fim para, escreva L, e aqui eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, porque nós discutimos, né, cada passo desses aqui no último exercício. Digite o aux valor. Leia lista números 1. Posição qual? Posição aux. E aí aqui então eu vou ler, né, todos os números para preencher o primeiro vetor. E aqui dá para fazer uma balaquinha, ó. Escreva L populando o primeiro vetor. Certinho? Show de bola. Ele vai popular o primeiro vetor. E aqui vai popular o segundo vetor. Vou trocar aqui. Segundo. E ali o nome do vetor, né? E isto aqui. Show? Então vai popular o primeiro vetor, vai popular o segundo, e depois nós vamos ter que unir esses dois e imprimir na tela. Eu vou deixar só assim por enquanto, para a gente ir avançando, né, gradativamente. O que eu vou fazer aqui no meio vai ser usar uma funçãozinho limpa tela. Para quê? Porque quando a gente popular o primeiro vetor, vai ficar um monte de linha de texto exposta na tela, e talvez não seja interessante deixar aquilo lá. Então eu vou mandar um limpa tela para a gente pegar a tela do PC limpinha, né, para poder ler o segundo vetor. Eu vou botar para rodar isso aqui do jeito que está, só para ver se está rodando. Olha lá, já temos um erro. Ó. A gente tem um erro na linha 13. Então vamos olhar aqui a linha 13. Olha lá, para i de 1 até 5, faça. A sintaxe aqui está toda certinha, né? Mas o que está errado? Eu estou dizendo para i. E qual foi a variável que eu declarei lá em cima? Foi aux, né? Então eu declarei uma variável e estou usando outra. O computador está dizendo aqui, eu não conheço essa variável i. Sim, realmente, porque eu não declarei ela, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar lá o aux e vou meter aqui aux e aux nesse outro que também daria problema. Certo? Vou colocar para rodar novamente e rolou o sentimento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, estou terminando de digitar os 5 números do primeiro vetor. Quando eu teclar Enter aqui, olha o que vai acontecer. Sacou? Ele leu os 5 números do primeiro vetor, limpou a tela e agora começou o preenchimento do segundo vetor. Então aquela funçãozinha lá, limpa a tela, ela é bem bacana nesse sentido.
E pronto, ó. Ele ainda não está unindo, né, esses vetores porque eu ainda não escrevi esse trecho do código, mas ele já está lendo os dois vetores, né? Ele já está populando os dois vetores e não está dando erro nenhum. E está limpando a tela, né, entre um e outro. Então agora o que falta a gente fazer é unir esses dois vetores neste terceiro aqui. O que a gente vai fazer? É bem simples, gente. Olha só. Eu vou mandar mais uma vez aqui um limpa tela. Né? E o exercício pede, então, que a gente imprima os vetores na tela, né? E depois monte um terceiro lá grandão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um laço desses aqui para a gente aproveitar. Imprimindo o primeiro vetor, né? Primeiro vetor. E aí eu vou lá, deu 1 até 5 e vou mandar ver num escreva esse aqui. Exato. Só que como é o primeiro, é o 1. Então o que eu estou fazendo? Mensagenzinha de texto para dizer o que eu vou fazer, né? Primeiro vetor. E aí aqui um laço de repetição para escrever o primeiro vetor na tela. Como o exercício nos pede lá, o vetor ele tem que ser com todo na mesma linha, né? E com dizer aqui no começo, vetor 1. Então, vamos lá. Escreva L, primeiro vetor, e aí eu tenho aqui o vetor sendo impresso e eu vou ter que fazer aquela estruturinha, né, que eu tinha feito no anterior. C, então, em C. E aqui dentro escondeu, escreva o hífenzinho, né, porque como a gente viu no exercício anterior, esse hífen aqui não pode ser impresso quando a gente estiver na última posição do vetor. E a gente vai aferir isso aí analisando a variável aux. Enquanto aux for diferente de 5, ou seja, se o vetor não estiver na última posição, escreve aquele hífenzinho lá embaixo. Certo? Então, aqui está show de bola, né? Vamos colocar para rodar isso aqui, F9. Olha lá, primeiro vetor, segundo vetor, e imprimiu lá o primeiro vetor certinho. O que está faltando? Está faltando a informação, aquela que o exercício pede, né? Temos aqui vetor 1, 2 pontos e o vetorzinho do lado. Como que a gente pode fazer isso? Se nós colocarmos aqui dentro essa informação, vetor 1, 2 pontos, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser impresso 5 vezes, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja impresso uma vez só. Então, isso aqui eu não vou poder imprimir aqui dentro. Quer ver? Ó, se eu deixar do jeito que está aqui, ó, F9. Olha o que aconteceu lá. Vetor 1, tananã, vetor 1, tananã, ficou estranho, né? Percebe que a palavra vetor, o trechinho, vetor 1, 2 pontos, está sendo repetido várias vezes. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele imprima uma única vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui daqui de dentro, vou deixar só o vetor ali e vou imprimir isso fora aqui, ó. Não escreva aqui em cima. Entendeu? Então, ele vai imprimir o primeiro vetor, a mensagem em primeiro vetor, vai dar uma quebra de linha porque é um escreva L. Depois ele vai imprimir vetor 1, 2 pontos com o comando escreva, ou seja, ele não vai pular de linha, ele vai só escrever essa mensagem e vai ficar quietinho ali. E aí vai vir o laço de repetição e vai continuar escrevendo naquela mesma linha o conteúdo do vetor. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. F9 e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Olha lá o que rolou. Vetor 1, 2 pontos e o conteúdo do vetor ao lado. É exatamente isso aí que a gente precisa, né? Que é o que o exercício pede. Então vamos fechar aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou copiar esse trecho todo, Ctrl C. Vou dar aqui escreva L para dar uma quebra de linha, né? Forçar uma quebra de linha. E aqui então
eu escrevo o segundo vetor. E eu acho que eu copiei coisa a menos aqui. Vou copiar novamente todo o trechinho, desde o imprimindo o primeiro vetor. E vou vir aqui e vou trocar só o primeiro por segundo. Primeiro por segundo. Vetor 2, né? E lista de números 2. Isto aí, né? Rodou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Olha lá. Primeiro vetor, tananana. Segundo vetor, tananana. Show de bola. Dá pra gente dar mais um espacinho ali entre o primeiro vetor e o segundo para deixar mais realçado, né? Então esse escreva L que tá aqui. Copiar ele mais umas 2 vezes. E aí pronto. O que falta agora a gente fazer? Falta a gente juntar, unir esses dois vetores, né? Eu vou copiar tudo isso aqui então. Pronto, tá lá. E aqui vai ser unindo os vetores. Unindo os vetores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um vetor resultante. Então, ó, vetor resultante. Como que vai ser esse vetor resultante? A gente vai ter que fazer da seguinte maneira. Ele, ó. Tem um laço aqui de 1 até 5. O que eu vou ter que fazer? Qual é o vetor grandão que nós declaramos lá em cima? Lista de números todos. Esse aqui é o vetor grandão de 10 posições, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Ó, esse cara aqui, na posição AUX, e o AUX vai variar de 1 até 5, confere? De 1 até 5, né? Esse cara aqui, então, vai receber quem? Vai receber os elementos do vetor 1 naquela posição. Conseguem entender o que está rolando aqui? Então, ó, eu vou carregar nesse vetor aqui, nas posições 1, 2, 3, 4 e 5, o quê? O conteúdo deste vetor aqui, do vetor de números 1. Show de bola? Certinho. Então, com este laço simplesinho pra caramba, eu peguei o vetor 1 e botei no início do vetor grandão. Agora eu tenho que pegar e armazenar o restante, né? O restante, o segundo vetor dentro do vetor grandão. Se eu fizer só isso aqui agora, ó, se eu vier aqui e só colocar 2, o que vai acontecer? Eu vou estar armazenando o vetor 2, né, dentro do vetor grandão, mas nas mesmas posições que eu armazenei esse cara aqui. Conseguem perceber? Então, se eu fizer desse jeito aqui, eu vou estar sobrescrevendo as posições desse vetor com outras informações novas. Então, eu vou estar apagando, né, aqueles registros daquele que eu tinha feito nesse laço aqui de cima. Porque aqui, esse vetor 1, eu populei ele, né, nas posições 1, 2, 3, 4 e 5 do vetor grandão. Agora, esse vetor 2, eu deveria popular ele nas posições 6, 7, 8, 9 e 10 desse aqui. Já que esse vetor grandão, ele tem 10 posições. Então, o elemento da primeira posição desse cara aqui deveria ser preenchido na posição 6 desse aqui. Então, o primeiro desse vai na 6, o segundo desse vai na 7, o terceiro desse vai na 8 e assim por diante. Se vocês pararem para pensar, olha só o que vai ser. Eu vou fazer um trechinho aqui que depois eu vou apagar. O primeiro elemento do vetor pequeno vai ter que ir na 6ª posição. O segundo elemento vai ter que ir na 7ª posição. O terceiro elemento vai ter que ir na 8ª posição. O quarto elemento vai ter que ir na 9ª. E o quinto elemento vai ter que ir na 10ª. Então, olha só. Perceba que este elemento aqui é ele mais 5 que vai dar o 6. Este aqui vai ser
2 mais 5, que vai dar o 7. Então, quer dizer que é só eu pegar esse númerozinho aqui, somar 5, para encontrar a posição no novo vetor, né? No vetor grandão. Por que 5? Porque eu já gastei as 5 primeiras posições armazenando esse cara aqui dentro desse grandão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui dentro do AUX é AUX mais 5 para preservar as 5 primeiras posições. Sacou? Então, nós temos aqui em cima ó, o nosso AUX que vai de 1 até 5. Então, o AUX vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E com isso, ele consegue percorrer as 5 posições desse vetor. Mas, para guardar dentro do vetor grandão, eu faço AUX mais 5 para preservar as 5 primeiras posições, que foram preenchidas lá naquele primeiro laço. Show de bola? Então, preenchi as 5 primeiras posições aqui, preenchi as 5 últimas posições aqui, e agora eu vou escrever esse vetor na tela. Para escrever, eu vou copiar esse trechinho aqui de cima. Copiei lá. E agora, como o vetor é de 10 posições, né? Então eu tiro esse 5 e coloco 10. Lista de números, todos, né? Porque eu quero imprimir o vetor grandão de 10 posições. Quando que vai ser o último elemento desse vetor? Vai ser o elemento 5 ou o elemento 10? O elemento 10, né? Então em AUX aqui eu vou ter que trocar 5 por 10. E agora vamos mandar ver aqui para ver que sentimento que vai rolar. Digite o primeiro valor para o primeiro vetor. Então vamos agilizar aqui. Para o segundo vetor. Então eu digitei 1, 2, 3, 4, 5 para o primeiro vetor. Eu digitei 6, 7, 8, 9, 0 para o segundo vetor. E vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, primeiro vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Segundo vetor, 6, 7, 8, 9, 10, 0. E o vetor resultante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Show de bola? Beleza, né? Funcionou redondinho. Então, nesse exercício aqui, a gente conseguiu aí aperfeiçoar, né, entendimentos, né, a respeito do uso de vetores, operações com vetores, né, no caso que a gente fez uma concatenação, né, a gente uniu vetores pequenos em um vetor maior, e aí para isso a gente precisou usar aqui um artifício, né, interessante, ó. A gente teve que fazer um cálculo dentro aqui da posição para preservar aquelas posições iniciais que já haviam sido utilizadas, né, preenchidas anteriormente. E a gente teve que mais uma vez aqui fazer um desvio condicional dentro do laço para poder fazer a impressão, né, daquele hífen apenas entre os elementos do vetor. Certinho? Então vamos salvar esse exercício aqui. Próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler o nome de 5 pessoas, nomes informados pelo usuário, e armazene num vetor, e após imprima eles na tela da seguinte forma. Então, mais um exercício que a gente tem que ler o nome de 5 pessoas e imprimir de maneira linear, né, separadinho ali por hífen. Show de bola. Finalmente, o usuário informará um nome qualquer e o algoritmo deverá procurar este nome no vetor. Se existir, o algoritmo deverá escrever o nome tal está na posição tal do vetor. Caso contrário, escrever o nome tal não está presente no vetor. Entenderam o que é para fazer? A gente tem que preencher então um vetor e depois a gente tem que ser capaz de consultar um nome para ver se esse nome existe nesse vetor ou não. Se existir, a gente escreve o nome tal está na posição tal do vetor. Lógico, né, que a gente vai substituir esse tal pelo nome que a gente pesquisou e pela posição que ele estaria nesse vetor. Tá? E se não estiver, a gente escreve lá, o nome tal não está presente no vetor. E ali tem algumas dicas de funções ali, como a maiúscula e a minúscula. Certo? Então vamos lá para o algoritmo que vai ficar bem mais simples de entender esse exercício. Eu vou criar aqui um algoritmo novo, aquela mesma historinha. Aqui em nome, pesquisa em vetor. E aí vamos salvar ele.
Qual é o número deste aqui? 39, 039. Espacinhos em var. Vamos lá. Aqui vai ser lista nomes. É um vetor de 1 até 5. De que tipo? Caractere. Aqui nós teremos que ter uma variável aux do tipo inteiro, já que eu vou, por opção minha, eu vou usar aqui um laço de repetição do tipo para. E aí vamos lá. Para aux de 1 até 5, faça fim para. Escreva L para pedir para o usuário escrever alguma coisa, né? Digite o nome da pessoa, número, e aí aux. E aí mais uma concatenaçãozinha aqui para colocar os 2 pontos no final. Leia quem? Lista nomes. E aí eu vou armazenar esse nome que o usuário digitou em qual posição? Na posição aux, né? Porque daí vai variar de iteração para iteração. Show de bola. Agora eu vou dar um escreva L aqui. Mais um. Aqui em cima eu vou colocar um comentáriozinho, que é de bom tom. Laço para popular o vetor. E aí vou mandar um escreva L aqui. Cadastro de nomes. E vamos dar um F9 aqui para ver se está rolando. João, Maria, José e Rio. Quinta pessoa, Ceia. Beleza, ó, tá rolando aqui nosso algoritmo, bem de boa, tranquilão, né? Só que não tá fazendo nada, mas tá rolando. Na verdade, não é que não tá fazendo nada, ele tá recebendo ali as informações, né? Tá populando o vetor bem de boa. O que falta a gente fazer agora é ser capaz de pesquisar um nome nesse vetor. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos ir aqui no final, vamos mandar um escreva L e vamos colocar digite um nome a ser pesquisado no vetor. A gente vai mandar aqui um leia. Opa, leia. E aí a gente vai ter que ter uma variável aqui em cima que eu tinha esquecido de declarar, né? Nome a pesquisar. Isso aqui vai ser um caractere. Bom, né? Nome a pesquisar. Coloquei um H ali só para deixar mais explícito, né, o que seria. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês bem entender. Nome a pesquisar. Daí o usuário vai digitar um nomezinho, vai armazenar nessa variável, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nome e vai varrer o vetor inteiro pesquisando se esse nome existe, né, no vetor ou não. O que nós vamos fazer aqui? Pegar esse laço aqui, né, colar. Aqui então a gente vai colocar um comentário. O usuário informa o nome a ser pesquisado. E aqui vai ser aqui é pesquisado o nome no vetor. O que nós vamos fazer aqui? Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai percorrer o vetor inteiro e vai comparar se aquela posição do vetor é igual ao nome que o usuário digitou. O que nós vamos fazer então? C. C, então, fim C. E vamos lá. Se o quê? Se o nome a pesquisar for igual ao vetor, né, lista nomes na posição aux, confere. Então, se naquela determinada posição tiver algo igual ao nome a ser pesquisado, então a gente imprime aqui o seguinte, escreva L, o nome, que nome? O nome que o usuário digitou, né, a pesquisar, está na posição, qual posição? Aux, né? Confere.
Porque o aux é a variável que tem a posição atual do vetor lá naquela varredura ali que está sendo feita ao longo da extensão do vetor. Então, o nomezinho que o usuário digitou está na posição aux do vetor. Isto? Acho que sim, né? Tem ali o fim C, o fim para. Sucesso. Vamos lá, F9. E vamos lá. João, Maria, José, Shiryu e Ceia. Preenchi o vetor e agora eu vou pesquisar o nome. Vou pesquisar o Ceia. Olha lá, o nome Ceia está na posição 5 do vetor. Bombou, né? O que faltou eu fazer? Faltou eu inserir uns espacinhos ali que o negócio ficou meio zoado. Ó. O Ceia está grudado com tudo que está ao redor e o 5 está grudado com o Do. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse cara aqui está grudado com os que estão ao redor, então vou inserir um espacinho aqui e um espacinho aqui. Espacinho, como eu falei, sempre dentro do conteúdo das aspas duplas, né, para fazer sentido. E lá no aux também está grudadinho. Então, espacinho aqui também. F9. Vamos lá. Digite o nome da pessoa 1. João, José, Maria, Shiryu. Ih, escrevi errado aqui. Shiryu, Ceia. Vamos mandar ver aqui Maria. O nome Maria está na posição 3 do vetor. Beleza. Então, F9 mais uma vez para agora mostrar um detalhezinho importante aqui, gente. Ó, João, José, Maria, Zequinha e Nino. Preenchi lá o vetor. E agora, se eu digitar isso aqui, ó, Nino, perceba que eu digitei Nino com a primeira letra maiúscula, né? E lá no vetor eu digitei com tudo minúsculo. Ó. Vou teclar Enter. O que aconteceu? Ele achou no vetor? Não achou, né? Por que será? Porque a maneira com que eu escrevi na tela é diferente da maneira que está lá no vetor. Então, perceba que tem que ser exatamente igual para ele entender que é a mesma palavra, né? E aí, então, nesses casos aqui, a gente pode usar o seguinte. Existe uma funçãozinha, que são aquelas que o exercício indicou, ó, utilize funções como maiusc ou minusc. São funções que você converte todas as letras para maiúscula ou todas as letras para minúscula, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui, por exemplo? Ó? A gente poderia pegar esse nome aqui e converter ele todo para maiúscula. Certo? Então, independente da maneira com que o usuário digitar, o programa aqui vai converter tudo para maiúscula e vai comparar com o que tiver dentro do vetor também tudo para maiúsculo. Entendeu o que eu fiz? Eu converti o nome que o usuário digitou tudo para letras maiúsculas, converti o vetor também para tudo em maiúsculas, para que daí essa comparação possa funcionar melhor. Vamos tentar ver lá de novo. Então, João, Maria, José, Nino, Zequinha. E aí vamos mandar ver no Nino, Nino, com a primeira em maiúscula. Teclei Enter e olha lá, o nome Nino está na posição 4 do vetor. Realmente, né? Porque agora ele tá ignorando letras maiúsculas ou minúsculas. Show de bola? 100%, né? Tá pronto o nosso algoritmo, gente? Não sei não. Olha só, se nós tivermos a seguinte situação. João, José, Pedro, Nino, Zequinha e eu pesquisar por Celeste. O que aconteceu? Apareceu a mensagem lá, Celeste não está presente no vetor? Não apareceu, né? O que nós poderíamos então fazer? Bom, talvez alguém de vocês possa estar pensando, não, é só vir aqui, escrever um senão e mandar ver
escreva L, o nome a pesquisar não está presente no vetor, né? É possível que algum de vocês tenha tido essa ideia. Será que vai funcionar de boa? Vamos ver. José, João, Maria, Zequinha, Nino, e vamos pesquisar por Celeste. Vou teclar Enter. O que vai acontecer? Olha lá, apareceu um monte lá de Celeste não está presente no vetor, Celeste não está presente no vetor. E não é exatamente isso que a gente quer, né? Por que aconteceu isso aqui? Porque ele está imprimindo essa mensagem para cada posição do vetor. E aí pode ser que a Celeste não esteja nessa posição, mas esteja nas demais, e aí já fica um negócio meio incoerente. Quer ver? Olha lá. F9. José, João, Maria, Zequinha e Nino. Se eu pesquisar por Nino, e eu já estou escrevendo com a grafia um pouquinho diferente ali, né? Olha o que vai acontecer. Ele está na última posição. E olha o que o algoritmo nos respondeu aqui. Não está presente no vetor. De novo, não está presente no vetor. De novo, não está presente no vetor. De novo, não está presente no vetor. Daí está presente na posição 3. 5, perdão. Então perceba que ficou confuso. Primeiro ele diz um monte de vezes que não está presente no vetor e depois diz que está na posição 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? Essa mensagem aqui de não estar presente no vetor, a gente só pode exibir ela depois que ele percorrer o vetor inteiro. Então ele vai percorrer, é ideal que ele percorra o vetor inteiro, e depois que percorrer o vetor inteiro, se ele não encontrou ninguém, aí ele imprime aquela mensagem. Sacou? Então o que seria ideal? Essa mensagem aqui do escreva tananã não pode estar dentro do nosso laço da repetição. E eu vou tirar esse senão também. O que a gente vai fazer? Aquela mensagem ela vai ser impressa aqui embaixo. Ó. Se alguma coisa, então, em C, e aqui eu coloco aquela mensagem. Certo? Então, depois que ele percorreu o vetor inteiro e ele perceber que não tem ninguém naquele vetor que combina com aquele nome que o usuário quer pesquisar, aí então ele escreve isso aqui. Só que daí, olha só, a gente vai ter que bolar aqui um testezinho, ó, um controlezinho. Então, se ele encontrar alguém no vetor, a gente vai ter que guardar essa informação de que ele encontrou alguém, e aí então a gente usa essa informação para verificar. Ele encontrou alguém? Né? Sim. Então, faça isso. Então, como que a gente vai fazer para guardar essa informação? Variável, né? Vamos criar aqui em cima uma variável, ó. Uma variável do tipo encontrou. Encontrou alguém? E essa variável vai ser uma variável do tipo lógico. Variável do tipo lógico, ela só guarda verdadeiro ou falso. Ou seja, encontrou alguém? Se encontrou alguém for verdadeiro, beleza, sinal que encontrou. Se for falso, significa que não encontrou. Então, essa variável que eu acabei de declarar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, quando ele está pesquisando no vetor, né, varrendo o vetor, fazendo as comparações para ver se achou, né, a gente vai fazer o seguinte. Achou alguém? Show de bola. Então, vem aqui e diz que encontrou alguém é verdadeiro. Significa o quê? Que se encontrou alguém no vetor, vai ficar essa informação de verdadeiro armazenada dentro da variável. E eu consigo fazer desta forma aqui, porque essa variável aqui é uma variável lógica. Ela só armazena verdadeiro ou falso. E agora aqui, ó, se eu chegar aqui e fizer assim, é para funcionar. Vamos testar? Se não funcionar, a gente corrige de boas. Então, se essa variável for verdadeira, então significa que não está presente? Não, né? Se isso aqui for igual a falso, né? Se essa variável aqui for igual a falso, significa que o nome não está presente no vetor. Isto? Isso aí, né?
interessante a gente pegar essa variável aqui e inicializar ela aqui no começo do nosso algoritmo. Para ela começar valendo falso. Certinho? Então, ó, no começo do programa eu inicializo aquela nossa variávelzinha de controle, encontrou alguém igual a falso. E aí, então, aqui nesse laço eu percorro o vetor inteiro para comparar item a item, né, para ver se o nome a ser pesquisado está dentro do vetor. Se estiver, eu armazeno verdadeiro dentro dessa variável. E aí, com isso, ao sair desse laço, eu testo ela. Se encontrar alguém continua sendo falso, significa que ela não achou ninguém aqui. E, portanto, escreve lá, o nome tal não está presente no vetor. E se ele encontrou alguém, essa variável aqui vai ser verdadeira, e aí ela vai ignorar esse desvio condicional, né? Vai ignorar por quê? Porque esse teste aqui vai ser falso, né? Se dá falso aqui, ele pula por cima e segue o baile. Vamos ver na prática aqui. José, Maria, João, Pedro e Rui. Vamos digitar Biruleib. O que aconteceu? O nome Biruleib não está presente no vetor. Show de bola? Beleza, né? Então ele apareceu só uma vez aqui e não ficou repetindo. Vou fazer mais um testezinho. F9, João, José, Maria, Pedro e Ceia. Vou digitar Ceia. Olha lá, o nome Ceia está presente na posição 5 do vetor. E não ficou escrevendo que não está presente, não está presente, não está presente, e depois está presente, né? Então ficou redondinho o nosso algoritmo. Show de bola? Essa aqui então ficou a aparência dele, né? Perceba que a complexidade começa a aumentar um pouquinho, mas é bacana porque isso permite a gente revisitar, né, e aprimorar entendimentos a respeito de coisas que a gente já viu até então no curso. Certo? Então vamos salvar esse exercício aqui para não dar ruim. Ótimo. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha ajudado vocês a compreender melhor como realizar esses exercícios, tenha possibilitado aí algum esclarecimento de eventuais dúvidas ou dificuldades aí que vocês tenham tido. E é isso aí. Até a próxima.